Fala tropinha, eu sou o Teus Black e você já ouviu falar de Percy Jackson e os deuses gregos? Nesse livro aqui ao lado, o Percy conta a história da cosmogonia e também alguns outros contos mitológicos da forma dele, do jeitinho dele que a gente adora nos livros do Rick Riordan. Então talvez a forma como eu conte não seja tão engraçada ou talvez não seja tão informativa quanto alguns outros livros que vocês já leram por aí fora da obra do próprio Rick Riordan. Mas eu vou tentar deixar o mais engraçado possível, sucinto e de forma resumida, que é só pra gente saber o que tem nesses livros. À medida do tempo, eu vou tentar contar um capítulo de cada uma das histórias desse livrão aqui, para vocês terem ideia do tamanho dele. Seria do tamanho do meu ônibus de X-Men. Se você já está interessado nesse vídeo, então curte, compartilha, comenta e bora pro vídeo. O Percy inicia falando que no início só viu caos. E não é tipo o caos como você imagina. Na verdade é mais como um borrão de nuvem, um abismo sem fim. Mas em que dado momento ele se solidificou e formou a Terra. Essa Terra ganhou vida e se chamou de Gaia, a Mãe Terra. Por mais que Gaia seja essa porção de terra, vales, colinas, montanhas, ela ganhava forma humana e andava sobre si, assim, com vestido verde, cabelo longo, no estilo meio riponga, tá ligado? E olha, eu vou dizer pra vocês que nesse momento eu imaginei aquela mulher lá de Animaria, dos Power Rangers, Força Animal. Só que depois de anos, assim, sozinha, só passeando, ela começou a se sentir triste. E aí ela olha pro alto e fala, quem dera que eu pudesse ter uma companhia, que é esse céuzão aqui, grandão aqui em cima de mim. Só que o Rick deixa meio a entender quem foi que criou Uranus, o céu. Se foi ela ou se foi o próprio caos atendendo aos desejos dela. Então surge o deus dos céus, Urano, em sua forma física. Enquanto eles se enamoravam, o caos se empolgou com a ideia de criar vida. Então ele criou muita gente. Ele criou Nyx, que era a personificação da noite. Depois Nyx deu à luz sozinha a Hemera, a personificação do dia. Só que você imagina duas pessoas muito diferentes. Nyx gostava de rock and roll, metal e se vestia de preto. Enquanto sua filha, muito feliz, gostava de pop Taylor Swift. As duas brigavam o tempo todo. Caos também criou na profundeza da terra Pontos, que era o deus das águas, dessa profundeza e imensidão que personificava a própria. Depois de ter criado tudo isso, ele ainda olhou para depois da Terra e falou, caramba, eu vou criar uma coisa lá também, que é a profundeza da Terra, assim como o céu está acima de Gaia. E esse ele chamou de Tártaro. Só que o Tártaro era meio down na dele e não curtia muito ficar com a galera. Ponto. Algumas histórias dizem que Caos também criou Eros, o deus da procriação. Só que a gente também sabe que Eros no futuro é dado como filho de Afrodite, sendo uma das personificações do amor. Então fica a cargo de que tipo de escritor das antigas, dos clássicos gregos, você está lendo. Uranus e Gaia tiveram seus primeiros 12 filhos, mas ele começou a ficar entediado, estressado, batia na mulher, gritava com as crianças, era pai ausente, subia para o céu e ficava éons lá, não sabia o nome dos filhos, foi fumar um cigarro e nunca mais voltou, deve ter sido nessa que ele criou as nuvens. Mas algumas vezes ela achava que eles iriam se reaproximar, e numa dessas eles deram à luz a trigêmeos. Esses trigêmeos eram grandes, corcundas, eram tão fortes quanto os titãs, mas eram feios segundo o que o Percy Jackson diz. E aí vem o detalhe, eles tinham um olho no meio da testa. E a gente sabe que esses eram os Cíclopes. Não esses Cíclopes, são esses Cíclopes aqui. Esses três seriam os primeiros de uma linhagem de monstros que a gente conheceria no futuro, não é mesmo? Só que quando Uranus olha para essas crianças, ele fala, mano, isso aí não são meus filhos não, eles são feios pra caralho. Teve discussão, bate-boca, começou a jogar areia na cara dele, fizeram um teste do ratinho de paternidade. E quando ele se contentou, ela falou que não ia criar os filhos sozinhos. A treta foi tão feia que nesse momento ele falou que ele era o rei do cosmos.
Mas ela falou, cara, se eu não tivesse pedido, tu não tava nem aqui. Então ele resolveu da forma deles. Jogou as crianças no Tártaro. Hera ficou pistola. Mano, ela fez a terra estremecer e os seus filhos foram ao seu acalento. Mais tarde, ela tentou se reconciliar com ele, pelas crianças. Ela não queria que eles fossem filhos sem pai, que não ia adiantar de muita coisa. As crianças já estavam crescidas e não tinham pai do mesmo jeito. Aí foi lá, jantar luz de velas, aquela coisa bonitinha, aproveitou a noite, mas ela deu à luz a outros trigêmeos. Esses seres seriam chamados de Sentimãos, seres com 100 braços e 50 cabeças, e ela amava cada uma das 150 cabecinhas. Mas infelizmente não deu tempo de batizá-las, já que assim que ela deu à luz, Uranus aparece, olha para as crianças e resolveu da mesma forma. Tártaro devia estar assim, ô, virei depósito de porra. Climão, briga, desunião, contenda, porradaria. E mais uma vez, os seus filhos, os titãs, foram ao seu conforto. Só que dessa vez a deusa estava com muita raiva. Ela criou a primeira arma, a foice, e perguntou: quem vai matar o rei do cosmos? Todos começaram a se olhar, com medo, é claro. Ninguém queria sofrer a ira do pai caso desse errado. Mas do fundo do filho mais novo, ele levanta a mão e diz, eu. Ele começa a abrir caminho. E a mãe fala, ai, eu sabia que você ia fazer isso, mas quem é você mesmo? É, o último dos 12 filhos titânicos era o mais esquecido, o menor, o mais fraco. Mas por ser assim, ele sentia ânsia de poder. Fingindo não ter sentido nada, ele se apresenta, Cronos. Ela, Cronos, eu vou fazer biscoitinhos pra você e você vai se tornar o rei do cosmos quando você matar o seu pai. Ele então tem um plano, mas precisa de ajuda de 4 pessoas e de sua mãe. Ele pergunta às suas irmãs e elas desconversam. Todas elas vão embora. Ele olha para seu irmão, Oceano. Oceano olha, eu tenho parada para resolver com Titio Pontos, mas sobram 4. Crio, Coio, Hyperion e Japeto. Não é Gepeto, é Japeto. Parece que eu tô mandando meu amigo Peto fazer alguma coisa agora. Já, Peto. E eu juro pra vocês, foi algo digno de equipe Rocket. Porque um se escondeu embaixo do sofá, o outro se escondeu atrás das árvores, o outro fez um buraco e cobriu com palha, enquanto a mãe armou de novo, mas um jantar romântico chamou ele, Uranus, que apareceu quase nu, do jeito que o Chalé 13 gostaria que as pessoas brigassem. Uma porradaria, uma chegada triunfal nu. Não, ele chegou de tanguinha, de zorbinha, como diriam meus amigos quando a gente era criança. De início, ele ficou assim meio... Você tem certeza? Tá me perdoando mesmo depois de tudo que eu fiz? É claro, meu amor, é claro que eu vou te perdoar. Vamos tentar de novo. E aí ele fica todo confortável, até porque nunca tinham feito uma armadilha no mundo, né? Então essa era a primeira armadilha da existência. E quando ele se senta todo confortável, de zorbinha, todos os filhos saem de seus lugares. Cada um segura uma parte do corpo. Enquanto Cronos aparece com a sua foice e seu pai dispara. Calma, você tem certeza que você vai fazer isso? Qual é o seu nome mesmo? É Cronos. Tá, você vai me matar, mas se você me matar, os seus filhos vão fazer a mesma coisa com você. Sabe o que Cronos falou pra ele? Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Neste momento, ele corta o seu pai. Lá. O Percy disse que foi lá, bem lá, naquele lugar. É nesse lugar mesmo. E cor dourado vai para todos os lados. E desse cor surgem alguns dos primeiros seres. Quando caiu na pedra, surgiram as 3 fúrias. Quando cai na planta ou nas flores, surgem os primeiros sátiros, as primeiras ninfas. Mas ele fatia seu pai todo, pega os restos mortais e joga tudo no mar. Talvez em retaliação ao seu irmão Oceano, que não ajudou na missão. Mas desses restos mortais surge algo que Percy relata dizer depois, mais tarde, num próximo capítulo. Mas para você que sabe de um pouquinho de mitologia grega, já sabe de quem estamos falando. Até porque dissemos o nome dela um pouco mais cedo neste mesmo vídeo. Gaia então faz uma festa com os biscoitinhos que ela prometeu para o seu filho e o nomeia Rei do Cosmos. Nesse momento, os seus irmãos, cada um vira o titã
de um lado da Terra. Eles levantam as taças e dão início a uma nova era de ouro. E Percy ainda relata que é uma era de ouro para aqueles que gostam de matar, roubar ou praticar canibalismo. E se você gosta disso, continua lendo. Esse então é o primeiríssimo conto de Percy Jackson e os deuses gregos. Se você gostou do vídeo e quer que eu continue falando dos capítulos contados por Percy Jackson daquela forma engraçada e divertida que só ele pode trazer, então curte, compartilha, comenta e eu espero vocês no próximo vídeo.